Olá meninas, para a videoaula de hoje eu trouxe essa boneca no vaso, bem colorida e cheia de graciosidade, trazendo alegria no colorido das flores. Os stencils que eu usei são da Cosibeli e esse barrado foi feito pela Sandra Maria dos Santos. Então, meninas, iniciando a nossa pintura com a boneca no vaso, eu inicio pintando o vaso com siena natural fumê, bastante diluente indo para o meio do vaso, onde eu vou colocar a luminosidade depois. Coloco a primeira sombra com marrom, espalhando bem, se necessário, usando diluente. E uma segunda sombra com sépia. Agora é o momento da luminosidade, então eu uso o branco para dar volume para o vaso. Para fazer as rachaduras, eu venho com sépia, fazendo o tamanho da rachadura que eu quero colocar no vaso. E em seguida, aí eu venho com o branco para definir bem o formato da rachadura. E para dar a impressão de trincado no nosso vaso, eu venho com o sépia, usando o filete, fazendo as ramificações. E nesse momento eu defino a direção das rachaduras.
As folhas eu inicio com verde oliva, usando diluente em direção ao meio. Para fazer a sombra, eu uso verde pântano. E para luminosidade, eu coloco o verde musgo claro. E uma segunda claridade com o branco. E em todas as outras folhas eu repito todo o processo. Iniciando a pele da boneca, eu começo a parte do pescoço com o salmão bebê profundo, amarelo pele para a primeira sombra e o jatobá para a segunda sombra. Eu usei o jatobá, mas também ele pode ser substituído pelo marrom café, que fica um pouquinho mais escuro. Ele pode ser substituído também com o caramelo, que ele vai ficar um pouquinho mais alaranjado, assim, né? Aí depende do gosto de cada uma de vocês. Então, a segunda sombra eu coloquei de jatobá. E para claridade, para luz, eu coloco o branco, sempre espalhando bastante diluente para suavizar bem a pintura.
um momento bem importante da pintura é o momento de definir a expressão da boneca. Então, a sombra é feita com bastante suavidade. Aqui eu estou usando jatobá, usando diluente para deixar bem suave e sempre espalhando bem. Também é bem importante saber onde é colocada a luminosidade para fazer o volume no rostinho da boneca. Nas bochechas, o rosa antigo deu suavidade para o rostinho. E para iniciar a boca, a parte de dentro eu faço com vinho. Para os lábios, eu coloco o rosa antigo, misturando o salmão bebê, para dar uma claridade, uma suavidade. E para a luz, eu coloco o branco, definindo bem o formato dos lábios da boneca. E para o contorno da boca, eu coloco vinho, expressando um leve sorriso no rostinho da boneca.
Na blusa, combinando com o barrado do pano de copa, eu coloco o verde musgo claro para o fundo, coloco o caque para a primeira sombra, misturando com verde grama para pegar mais ou menos o tom do barrado, e para claridade eu coloco o branco, sempre misturando o diluente para espalhar bem e suavizar a pintura. Nos braços, que é a pele, vai o mesmo tom do rostinho, que é o salmão bebê, o amarelo pele, jatobá para sombra, branco para luz e o diluente para espalhar. E o turbante, combinando com a blusa, vai os mesmos tons da blusa, que é o verde musgo claro, no fundo, a primeira sombra, que é o caque, a segunda sombra, que é o verde grama, misturado, né, junto com o caque, para combinar com o barrado do pano de copa, e para luminosidade vai o branco, usando sempre o diluente para espalhar bem, para a pintura ficar bem suave, bem bonita. E pintando, terminando o turbante, nós finalizamos a primeira etapa dessa nossa pintura, que é a boneca no vaso, cheia de flores, uma boneca bem colorida, bem alegre. Eu espero que todos vocês gostem e participem. Se precisarem de ajuda, me chamem. Então, beijo a todas vocês e até a próxima etapa, a próxima semana, finalizando a nossa boneca no vaso.